Se você gosta de moda, você com certeza já ouviu falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre o Met Gala e segundo, sobre Karl Lagerfeld. Óbvio que você já ouviu falar porque, gente, Met Gala é o maior evento do mundo de moda e o Karl Lagerfeld foi o maior designer de moda do mundo até hoje. Foi ele quem colocou as maiores marcas no mercado em si. A Chanel, por exemplo, tava quase falindo, toda lascada, ele reposicionou a Chanel, colocou no mercado Fendi, Chloé, Balmain, Valentino, ele passou por todas as casas, ele era literalmente o gênio da moda. Porém, ele sempre foi um pouquinho problemático, sempre dava umas entrevistas bem polêmicas, e quando saiu que o Met Gala iria ter como tema uma homenagem a Karl Lagerfeld, a internet foi a loucura. Todo mundo, cada um de um lado, brigando um com o outro, e assim, gente, tá até agora pavoroso. O Met Gala aconteceu ontem, então eu vou trazer pra vocês, pode deixar vídeo com todas as análises dos looks, mas pra agora eu senti necessidade de trazer um vídeo com fundamento pra vocês entenderem de uma vez por todas sobre Met Gala e sobre também Karl Lagerfeld. Então se você tá perdido, calma, tá? Eu vou explicar tudinho pra você, mas antes você tem que grudar comigo nesse vídeo até o final e já ficar aqui coladinho que, gente, esse vídeo vai ser maravilhoso e vai ter muita informação de ouro. Bora lá! Pra quem não sabe, o Met Gala é o maior evento de moda que existe no mundo. Ele sempre acontece no primeiro e segunda-feira de maio e, claro, né, com a pandemia, com todos os bafafás que aconteceram nos anos passados, teve uma quebra de calendário, mas agora já voltou tudo normal. E ele é basicamente um evento pra levantar fundos pro Metropolitan Museum of Art. Sempre tem exibições de arte e eles fazem essa arrecadação anual muito grande pra continuar sustentando o museu. E pra quem não sabe, é um evento extremamente tradicional que vem acontecendo há muitos e muitos anos. E as celebridades, gente, elas se batem pra conseguir um lugar lá reservado pra elas no Met Gala. Só que não é tão fácil assim, tá? Pra quem não sabe, eles vendem as mesas. O que acontece? Vai, eu sou a Versace, sou a Donatella Versace. Eu vou, compro uma mesa e eu chamo os artistas pra sentarem comigo e todos eles vão de Versace. Então é basicamente, você compra o ingresso e você chama os artistas para irem com vocês. Claro que não dá pra comportar todo mundo, por isso que nunca tem uma lista tão extensa. Várias celebridades ficam de fora, mas as mais especiais são sempre ali figurinhas carimbadas, até porque os designers querem estar com elas e querem que eles promovam seus trabalhos. Resumidamente, rapidinho, o Met Gala é isso. Se vocês quiserem, tem vídeo só sobre Met Gala aqui no canal. Mas o que aconteceu com o tema deste ano? Todo ano tem um tema. E esse ano eles decidiram homenagear Karl Lagerfeld. Gente, Karl Lagerfeld, você gostando ou não gostando, ele foi o maior ícone de toda a época de moda. Por quê? Ele levantou todas as marcas que eu falei anteriormente e teve trabalhos excepcionais. Ele chegou a fazer 17 coleções em apenas um ano. Imagina você ter criatividade para fazer 17 coleções em um ano. Ele chegou a estar à frente de 3 marcas imensas ao mesmo tempo. Fendi ao mesmo tempo de Chanel. Em Fendi por mais de 5 décadas. E em Chanel quase 4 décadas. O cara trabalhou a vida inteira e dedicou a sua história para a moda. Então eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês toda a história do Karl, sobre tudo que aconteceu e a gente entender por que ele é um fenômeno tão grande. Mas antes de começar, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco, se você não me conhece. Aqui no canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda, gente. Então tendências de moda, história de moda, passarela, negócios de moda, tudo que for mais fresquinho sairá aqui primeiro. Então, gente, se inscrevam no canal, senão você vai perder os novos vídeos. Dá um comentário, nem que seja um coraçãozinho, que eu sei que você tá gostando. Dá bastante like também e bora lá. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, com o nome oficial de Karl Otto Lagerfeld, nasceu em 10 de setembro de 1933 e morreu em 19 de fevereiro de 2019. Ele acabou de morrer, né? Ele nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e ele vinha de uma família extremamente rica. Como vocês sabem, já falei várias vezes, a maioria desses designers, eles já vinham de família rica. Dei uma boa pesquisada sobre a família dele, e eles mexiam com leite, eles exportavam leite condensado. Gente, era uma coisa bizarra naquela época, né? Quase 1800. Eles já tinham exportação, ia pra Rússia, ia pra aquilo. Era super ativa, era uma família realmente muito estruturada. O Karl sempre teve vergonha de suas raízes. Ele morria de vergonha de ser alemão, porque a gente já sabe por quê, né? Por toda a questão dos lá. E ele morria de vergonha, não queria de jeito nenhum ser atrelado à Alemanha em si. Tanto que, gente, por anos e anos, ele fingia sua nacionalidade. Ele falava que ele tinha outras nacionalidades. E ele chegou até, gente, a burlar o certificado dele de nascimento pra 5 anos depois, pra ele realmente não estar no mesmo momento do que tava toda aquela turbulência na Alemanha. Porque no ano que ele nasceu, foi exatamente o ano que começou todo esse movimento nazi. Então ele não queria ser atrelado com isso de maneira nenhuma e ele chegou a burlar o seu certificado de nascimento, né? Fazer um fake pra não ter nenhum tipo de história com a Alemanha. Li em vários lugares que a infância dele foi muito conturbada. Ele foi abusado
abusado por muitos anos enquanto era criança. A mãe dele era extremamente tóxica, tratava mal o tempo inteiro. Ele também, desde criança, era uma garota queer, toda esse LGBT na veia, o que fazia com que as pessoas não aceitassem. Imagina naquela época, gente, família tradicional alemã, várias coisas acontecendo. E ele tinha um ponto muito específico que nunca chegou a confirmar. Ele chegar e falar assim, não, tô confirmando. Mas ele já falou numa entrevista assim, tipo assim, meio por cima, confirmando que ele era ali do espectro autista. Então, realmente, ele era uma pessoa autista. E vários dos pontos da história dele trazem essa ligação. Tanto que uma das características de quem é autista é não conseguir filtrar os seus pensamentos no social. E ele teve várias falas problemáticas que as pessoas falavam, meu Deus, ele fala muita besteira. Depois, pesquisando, descobriram que ele realmente era autista. Então, ele não conseguia conter ali os seus pensamentos e acabava saindo. Não tô passando pano, não tô falando que era certo o que ele fez, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos entender que é outra geração, são outras pessoas, não tinham acesso à informação como tem hoje. Imagina sua avó e seu avô, quanta besteira eles não falam. Ele tem idade aí pra ser mais de vó e vô, então tem que ter essa sensibilidade. Toda vez que eu falo com vocês sobre design, vem gente atacar aí, que esse design fez isso, fez aquilo. A gente tem que ter a maturidade de saber separar o artista ali, a pessoa, dos designs. A gente analisa a vida dele do design. Se a gente começar a passar um pente fino, gente, não vai ter uma pessoa que fique em pé na moda, porque é outra geração. As pessoas realmente falavam muita besteira e a gente tem que entender, tem que ter pé no chão, que não dá pra você cancelar um legado tão importante de uma pessoa como Karl Lagerfeld por ele ter feito algumas coisas erradas. Até parece que todo mundo é perfeito, né? Pelo amor de Deus, vamos parar de ser imaturo, que nós somos adultos aqui nesse canal. O Karl ficou muito conhecido porque ele era tudo, gente. Ele era fashion designer, diretor criativo, artista, fotógrafo, tudo que pegava nele ele fazia. Inclusive, eu li algumas curiosidades sobre ele que eu achei bem interessante. E quando ele começou a fazer os desenhos de moda, ele usava sombras de maquiagem pra desenhar. Então ele era totalmente nesse apelo artístico mais pra um lado feminino. Ele foi conhecido por seus mais de 30 anos, quase 4 décadas na Chanel. E ele trabalhou, gente, até o último dia da vida dele. De 1983 na Chanel até 2019. E também na Fendi, por onde ficou por mais de 50 anos. Vocês têm noção? É tempo pra caramba. Sem sombra de dúvidas, ele foi o designer que mais contribuiu para toda a história de moda. Desde o início até atualmente, né, que 2019 foi ontem, ele conseguiu fazer muitas mudanças em todo o cenário. E, gente, ele é famoso por ser camaleão. Ele conseguia fazer tudo que ele quisesse. Ele não tem aquela estética que você olha e fala, meu Deus, isso é Karl Lagerfeld. Não, ele poderia ser tudo ao mesmo tempo e mesmo assim, ele seria muito bom no que ele fazia. Em 1954, ele era apenas um jovem alemão e ele não tinha formação de moda, tá? Não tinha formação de moda. E ele ganhou a categoria de casacos de um prêmio que chamava Walmart Prize. Que basicamente, pelo que eu li, eles tinham essas competições, aí tinham várias partes, né? Então tinha de casacos, de vestidos, inclusive vários outros designers muito grandes, como por exemplo o Saint Laurent, também ganharam uma dessas categorias. E quando você ganhava, você basicamente ganhava uma parte lá em dinheiro, acho que era 300 mil francos. Só que o que mudava na vida dele muito e que abriu muitas portas pra ele? O famoso network. Ele realmente entendeu que se ele quisesse chegar em algum lugar, ele teria que fazer o quê? Amizades certas nos momentos certos. E foi isso que ele fez, gente. Ele começou a fazer o quê? Acabou ali o prize, acabou toda a categoria que ele ganhou. Ele foi com seu caderninho de desenhos e começou com a cara e com a coragem a conversar com todo mundo da moda e apresentar o seu trabalho. Na hora, ele foi contratado pelo Jean Patou e olha aqui. Editando esse vídeo, eu percebi que eu falei uma besteira, gente. Ele não conseguiu um trabalho com o Jean Patou na hora, tá? Ele conseguiu pro Balmain, né? Pro Pierre Balmain. Então, ele fez lá o network na festa. Ele acabou conseguindo conectar com o Pierre Balmain e conseguiu um trabalho com ele. Depois de 3 anos que ele começou a trabalhar com o Jean Patou, tá? Tá bom? Falei besteira. E em apenas 3 anos dentro da empresa, gente, ele virou o diretor artístico sozinho. Então, assim, o cara era muito forte. E uma curiosidade muito interessante. Ele fez a vida inteira dele montada em network. Eu li bastante histórias que, gente, ele chegava a mandar 200 buquês diferentes para 200 pessoas diferentes de moda. Ele se preocupava muito em o que as pessoas falariam, como ele conseguiria trazer aquela pessoa pra ele. E quando ele assinou com a Chanel, inclusive, ele pediu que ele tivesse ali um budget, um tanto que ele pudesse gastar só pra investir no network dele. Tanto que no primeiro ano, a Chanel ofereceu pra ele 500 mil dólares. E hoje, no final da vida dele, ele já tinha 3 milhões pra usar em cada coleção pra, gente, pagar passagem de amigo, trazer editores de moda, buquês. Ele sempre foi muito aplicado em todo o network. E um PS, tá? A Jean Patou não tava indo muito bem, só que era uma marca muito original francesa tradicional. E foi fundada em 1914 e não tava boa das pernas. E ele foi lá e fez o quê? Ergueu a marca. Ele simplesmente conseguiu poder em apenas 3 anos trabalhando na marca, ergueu a marca, virou diretor criativo e já foi fazendo várias propostas e a galera começou, tamo enxergando o Karl. Daí ele começou a trabalhar lá
e o que aconteceu? Ele não tinha muita demanda. Ele tinha que fazer basicamente 2 coleções por ano, né? Ele fez só 10 em 5 anos. E ele começou a sentir que ele tinha muito tempo livre. E por mais que eles pagavam muito bem, ele queria investir mais na carreira dele. Então ele começou a fazer freelance pra várias marcas. Marcas japonesas, marcas europeias. Ele tava trabalhando pra todo mundo. Ele chegou inclusive a trabalhar de freelancer pro Valentino pra vocês verem como ele era realmente bom. Em 1960, ele foi duramente criticado porque ele fez a saia mais curta da Semana de Alta Costura de Paris. E todo mundo ficou acabando com ele, falando que ele não sabia o que era moda, ele não sabia o que era elegância, porque ele tava mostrando as pernas das mulheres. Que naquela época era um absurdo, mas aí a gente já viu aqui o quê? Que ele era carudo e que ele era afrontoso e que realmente estava querendo fazer uma mudança drástica no mundo da moda. Daí, em 1964, a Chloé assinou com ele e ele virou o designer da Chloé, que não sei se vocês sabem, mas a Chloé foi uma das primeiras marcas a ter prêt-à-porter, ready to wear, que são aquelas coleções que não são feitas no corpo, né, que são ali pra loja, porque antes a moda era extremamente elitista e só tinha haute couture, só tinha alta costura, que era basicamente as roupas feitas para você. E a Chloé foi uma das pioneiras com esse lance de você poder comprar na loja, uma coisa que todo mundo pode também. Então, querendo ou não, foi uma das primeiras marcas a democratizar mais um pouco a moda. Só que quando ele entrou em 66, ele trabalhava em conjunto com a designer atual. Só que lá em 74, ele virou solo designer, ele começou a fazer tudo sozinho. Ele ficou na marca até 1983 e depois ele retornou de 92 a 97. Gente, muita gente atrela o trabalho de Karl Lagerfeld apenas para essa visão de Chanel. Poucas pessoas sabem o que ele fez na Chloé. O que ele fez na Chloé foi genial. Ele brincava muito com o surrealismo, fazia todas essas pegadas muito diferentes do que a proposta da época pedia e trazia toda essa brincadeira, que até lembra um pouco desse negócio tecnológico, né? Lembra um pouco de Jean Paul Gaultier. Eu achei bem interessante que nem eu sabia tão dentro o que aconteceu na época dele de Chloé. Ele teve várias fases. Ele teve a fase feminina bem extrapolada, bem extravagante, brincava muito com as estampas, tinha muito surrealismo e nessa primeira parte ele fazia um equilíbrio muito bom entre luxo e usabilidade. Então ele queria realmente vender coisas que as mulheres poderiam ter conforto, usar em todas as posições, em todos os cargos, em todos os momentos de vida, pra trazer uma certa independência. Mas depois ele foi indo lá mais pra um lado boêmio, um lado bem colorido, que lembra bem o estilo de uma carioca, né? Aquela coisa bem boêmia, e ele ficou bem marcado por esse estilo na Chloé. A Fendi era uma marca muito grande, muito famosa. E o casal Fendi, que foi quem ali abriu a marca e fundou a marca, eles passaram para suas 5 filhas a marca, só que a marca tava assim, gente, sem nenhuma estrutura, elas não sabiam o que fazer, não tinha nenhuma visão e elas estavam desesperadas. Elas começaram a olhar no mercado e pensaram, quer saber? Se ele conseguiu fazer aquilo com o John Patou, por que ele não consegue com a Fendi? E elas, que era Franca, Carla, Ana, Paola e Alda, chegaram no Karl e falaram, Karl, a gente quer trabalhar com você, a gente acredita que você seja a única pessoa que consiga alavancar a Fendi novamente. E eles mal sabiam que, gente, ele apenas não ia alavancar a Fendi, ele seria partner delas, né? Praticamente um irmão, que ele ficou lá na Fendi há mais de 5 décadas. Então mal sabia eles que realmente aquela relação só tava começando e ia perdurar por muitos e muitos anos. Logo de cara, o Karl já lançou o monogram da Fendi, que era aquele logo FF, que muita gente acha que significa Fendi, mas não significa Fendi, gente. Significa Femme Fur. Que significa Femme Fur? Pelo divertido, que pra quem não sabe, gente, a Fendi era muito famosa por toda essa questão de pele animal. Tanto que o Karl, ele era muito bom com o manual dele, com os designs de mão, e ele era uma das poucas pessoas que conseguiam tratar a pele animal como um tecido. Então ele fazia várias propostas diferentes, que não eram só aquela coisa lá estática do pelo. O seu trabalho na Fendi foi extremamente marcado. Ele era muito conhecido e muito honrado. Mas começou a ter o quê? Problemática com as peles. Ainda mais quando a LVMH comprou a marca lá em 1999, que eles não queriam que ele usasse mais fur, ele foi lá e fez o quê? Ele lançou a Haute Fur. Como? Ele lançou toda uma coleção de fur, estando nem aí pro que a LVMH falava, que ele realmente acreditava na Fendi daquela maneira, e ele continuou, gente, até o final da vida dele. Tanto que uma das últimas coleções dele, ele trouxe um bonequinho dele da Fendi, que tinha um cabelinho de fur, foi o que? Em 2018, 2017, por aí, e ninguém achou que ia vender, né? Porque a fur, essa pele animal, já era mal vista. Gente, tinha fila de espera pra produção, custava mais de 2.000 euros o chaveirinho, e mesmo assim explodiu e todo mundo gostaria. Então assim, ele foi muito grande, muito marcado também na Fendi, e teve uma história maravilhosa que, inclusive, eu acredito que desde que ele saiu da Fendi, porque ele faleceu, né, a Fendi perdeu bastante a sua visão e acabou ficando bem mal das pernas. Inclusive, ele foi um dos primeiros designers a acreditar no mercado asiático e foi o primeiro a apresentar um show na muralha da China. Ninguém queria saber de mercado asiático, ninguém queria saber do que estava acontecendo na Ásia, mas ele viu muito potencial em todo aquele continente e ele trouxe e começou a fazer várias mudanças para trazer esse público para eles. E para quem não sabe, até hoje a Fendi é uma das marcas mais populares
fez na China. Tudo que ele fez pra entrelaçar a relação dele com a China, com o mercado asiático em si, deu muito certo, porque eles continuam sendo compradores poderosos da Fendi. Já a Chanel, ele entrou em 1982 e ficou até o final da sua vida. Ele ficou lá por quase 4 décadas e foi o lugar que ele realmente colocou o nome dele no mapa e falou, ó, eu vim pra ficar. A Chanel tem um legado muito forte, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre genderless, eu falo que é a moda sem gênero, e lá eu conto muito como a Coco Chanel super contribuiu pra toda a moda em geral. Ela que inventou as calças para as mulheres, ela que inventou esse estilo um pouco mais confortável, ela que inventou a bolsa de colocar as cartas, ela teve várias atribuições para a moda. Só que o problema foi, depois que aconteceu a guerra e descobriram que a Coco Chanel era nazista, todo mundo começou a odiar a Chanel e começaram a banir a Chanel. Mas o que aconteceu? A Chanel já tinha uma história muito forte e tradicional e eles chegaram e falaram, gente, a gente tem que reerguer a marca de alguma maneira. Daí eles começaram a analisar que todas as marcas que o Karl passava, ele conseguia erguer. Eles chegaram e falaram pra ele, vamos aí fazer uma collab, vamos tentar trabalhar junto. E ele não quis, porque como eu disse, ele tinha muita vergonha de ser alemão por toda essa condição nazista. Como ele iria se atrelar em uma marca como essa? Mas agora tem fofoca aqui no canal, que, gente, não é 100% confirmado, mas dizem as más línguas e onde a fumaça há fogo, como eu sempre falo pra vocês. O Karl Lagerfeld, como eu falei pra vocês, ele era LGBT, queer desde o começo. E ele tinha um namorado que chamava Pierre. Só que esse namoro deles não tinha físico, que ele acreditava no celibato. O Karl Lagerfeld, por ser também autista, ele não queria contato sexual. E pra quem não sabe, os autistas têm muita dificuldade em ter um contato físico. E ele não gostava, tanto que falam que ele usava aqueles óculos pretos, que a imagem dele é basicamente isso, né, gente? Óculos preto, cabelinho pra trás, luvinha, alfaiataria, a camisa, enfim, toda essa estética dele. Ele usava os óculos escuros porque ele não queria ser visto pelas pessoas com contato direto no olho. Ele não gostava de olhar ninguém no olho. Inclusive, tem vários vídeos dele que tava em backstage de desfile, ele sentindo extremamente desconfortável, um pouco assim, sabe, querendo se desesperar e sair de lá. E inclusive falam que ele era social, dava festa nas casas dele, ia lá, fazia network, mandava as coisas pras pessoas, mas ele não gostava de contato físico. Então ele chegou pro namorado dele e falou, eu amo você. E até o final da vida dele ele falou que o amor da vida dele era esse cara, só que ele não queria contato físico. Daí o cara falou, pô, mana, não tem como, né? A gente tem que fazer lá um negocinho. Daí ele chegou pra ele e falou assim, não, vamos fazer assim, vamos abrir o nosso relacionamento, eu não quero ficar com ninguém, mas quem você quiser ficar, pode ficar. E nisso o cara ia lá e ficava pulando os galhos e o Karl não tinha ciúme nenhum, ele dava de boa. Até que o querido do namorado dele pegou quem? O Saint Laurent. Eu tô passada, chocada. Só que o Saint Laurent era um dos melhores amigos do Karl. E eles eram um em carne. Só que quando eles começaram a se pegar, ele passou, tipo assim, meio assim por cima, porque ele não ligava, ele não tinha ciúmes, né? Como ele era autista também, li bastante na internet que fala que não tem muito esse sentimento de posse. E o que aconteceu, gente? O Saint Laurent, ele era casado. Ele tinha um boy. Meu Deus. E esse boy não sabia. Quando esse boy descobriu, ele foi a público e contou tudo que tava acontecendo desse burburinho. Daí, quando explanaram, daí acabou. Era óbvio que ia iniciar uma guerra na mídia entre Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent. E entre essa briga, por mais que tem vários registros deles que eles continuaram amigos, continuaram tendo contato por muitos anos, na mídia eles pareciam estar brigados. Só que isso começou a crescer, e o Karl Lagerfeld começou a sentir que ele tava indo pra baixo. Por quê? Porque o Saint Laurent era uma das únicos designers na época que ele tinha a marca dele e que a marca era muito bem estabilizada, porque as outras marcas já eram outros designers. E o Karl sentia que ele não tinha a marca dele ainda, porque ele só foi abrir a marca dele lá em 1984, né? E ele, como não tinha a marca ainda dele, ele tava sentindo muito mal, ele precisava de uma marca, tipo assim, tirar a marca das cinzas e transformar. O que ele fez? Ele chegou na Chanel e falou assim, ó, se vocês me pagarem mais, eu aceito trabalhar com vocês. Só que eu não quero deixar de trabalhar com as marcas que eu trabalho. E eles falaram, não, de boa, pode continuar trabalhando com as marcas que você trabalha e você trabalha com a gente também. Só que quando ele chegou pra Chloé falou, não. A Chanel pode competir com a gente não quer que você trabalhe com eles. A Fendi falou, beleza, a Chloé não. O que ele fez? Só faltava 2 anos pra acabar o contrato. Ele esperou acabar o contrato. Quando acabou, ele começou na Chanel, gente. Basicamente, ele só aceitou entrar na Chanel por causa de vingança. Ele queria acabar com o Saint Laurent, gente. Ele conseguiu, né? Que assim, eu amo o Saint Laurent, mas não dá pra comparar com o legado de Karl Lagerfeld na Chanel. Então, a primeira coleção já foi magnífica de vendas. A galera na primeira não ficou tão, assim, acostumada, porque ele realmente trouxe vários pontos da Chanel, da Coco Chanel no seu design, mas ainda não era uma coisa tão aceita homogeneamente pela sociedade. Só que na segunda coleção, gente, o negócio explodiu. Teve anos que ele chegou a trazer mais de 11 bilhões a mais pra revenue da Chanel. Então, quer dizer, ele escalou demais. Ele que inventou a bolsa flap bag, ele que lançou o CC da Chanel. Gente, ele fez muitas coisas importantíssimas da Chanel. Inclusive, naquela época que tava super flopada, que a Chanel só vendia perfume, ninguém imaginava que conseguiriam tirar a Chanel do lixo pra maior
maior posição que é hoje, né? Que hoje a Chanel é a maior marca aí do mundo, em popularidade, em tudo. E realmente tudo isso foi graças ao Karl, que se não fosse ele, não teria tido nada disso. Ele uniu vários clássicos da Chanel, como a Camélia, as Pérolas, as Cruzes, todas as partes um pouco mais femininas, com as marcas dele, que era basicamente um pouco da cultura mais rock and roll, que ele amava essa pegada, e ele fez e transformou a marca de uma marca a um fenômeno cultural pop. Gente, a Chanel não é apenas uma marca, a Chanel é um lifestyle, é uma comunidade, é uma coisa surreal. E ele conseguiu unir o símbolo do classicismo e as boas vendas, que no caso, gente, não sei se vocês sabem, ele tinha pavor pela palavra sales. Ele não falava de maneira nenhuma, tipo, isso vai ser boas vendas. Ele era muito contra você fazer a sua arte pensando ali só na venda, então ele nunca falava em nenhuma entrevista a palavra sales, tá? Ele odiava. E como ele era bem apocalíptico, olha o que ele falou. Chanel é uma instituição e você tem que tratar a instituição como uma prostituta. Aí sim você consegue uma coisa dela. Gente, tem noção? Ele era porreta mesmo. E outra, uma coisa bem interessante. Basicamente, ele quem criou esses stages imensos de desfile. Porque, gente, todos os desfiles dele pra Chanel foram icônicos. Inclusive, o meu favorito foi esse da espaçonave. E todos tinham essa pegada desde sempre. Então, ele que inventou essa parte mais artística dos desfiles, com muita música, com muitos shows acontecendo ao mesmo tempo, fez coisa dentro do supermercado, fez várias propostas diferentes pros desfiles. Então, ele realmente via a marca como um todo, e não sobre como só o design, que na época era muito pra frente, né? Era uma coisa que causava o tempo inteiro. Ele usava coisas extremamente provocativas, as modelos sempre estavam provocativas, então sempre deu um desconforto. E toda vez que a moda sai do conforto e fica naquele desconforto, dá bom, porque é realmente o que a moda representa, né? Moda é expressão. Daí lá em 84, ele abriu a sua própria marca, que é a Karl Lagerfeld, e ele refletia basicamente o seu estilo pessoal no que ele venderia. Então, gente, era calça skinny, camisa branca, blazer alfaiataria, óculos escuros, cabelo preso e muita dessa pegada que ele tinha, que era basicamente o rock and roll, mais o estilo Ed, mais a alfaiataria e mais monocromático. Então, de todas as marcas que ele trabalhou, o estilo pessoal dele, ele atrelou a Karl Lagerfeld mesmo, que foi a marca dele. A marca dele nunca foi uma explosão, tá? A marca dele até hoje é uma marca normal, não é uma marca, meu Deus, do nível da Chanel, mas é uma marca muito bem conhecida e que até hoje consegue engajar e tem uma comunicação muito boa com os jovens, que geralmente esses designers são muito velhos, né, que são de outra geração, eles não conseguem ter essa fluidez na comunicação, coisa que o Karl tinha muito. Tanto que vocês pegarem, gente, Kaia Gerber, os looks que ela já usou nos desfiles da Chanel, dos últimos desfiles dele vivo, eram muito jovens. Ele conseguia muito fazer realmente tudo virar ouro. Eu acho que toda essa produção dele muito camaleão, toda essa versatilidade dele, levava ele a um ponto que ele não tinha onde parar na criatividade. Era sempre mais, mais, mais. Tudo deixava ele muito aflorado. Então é muito interessante comparar os seus designs e comparar toda a sua história no mundo da moda, que assim, pra quem não conhece e olha de longe, parece que eram 20 designs diferentes e não, era apenas uma só pessoa, que não dá pra negar que é um gênio da moda e acrescentou demais pra nossa história e contribuiu muito para o ponto que estamos hoje na moda. E você, gente, você já sabia de toda a história do Karl Lagerfeld? E o que você achou do tema escolhido pro Met Gala desse ano? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Deixa um comentário, nem que seja um coraçãozinho, que eu sei que você tá gostando. E óbvio, já continua aqui no canal comigo. Tem mais de 300 vídeos 100% gratuitos pra você aprender moda comigo. Muito obrigada por tudo. Um beijo, amo vocês e até a próxima. Tchau!